não, uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece, muitos parentes. E a minha ordenação ela foi muito elaborada, muito pensada, envolvendo toda a comunidade. E quando a gente faz as coisas comunitariamente, o peso diminui, as dificuldades elas diminuem e todo mundo se sente como envolvidos. E assim foi a minha ordenação. Mas o mais marcante, além dessa expressão comunitária, né, que foi a minha ordenação, é uma pequena cidade que é a minha, chamada Poarema, e que é entregando hoje que foi a expressão da minha mãe. Ela todo o tempo ali muito silenciosa, é o jeito da minha mãe, não? Ali muito admirada, mas era admiração tipo, não sei se era dúvida, não desta graça e deste presente que eu estava recebendo, como que não acreditando nesta graça. Não, eu me lembro que hoje, não, quando eu falei para minha mãe que estaria indo para o seminário e participar dos encontros vocacionais, não? E na minha cidade eram os missionários saletinos que atendiam na época, antes de ser da diocese de Jequié. Ela dizia, mas você está indo para o seminário? Não, com meia duvidosa, mas vá, não, se for isso, fica, se não for, volta aqui à sua casa. Mas assim, eu olhava para ela sem muito compreender, porque talvez eu esperasse mais, como tem muitas pessoas, né, que são muito expressivas, né, de dar gritos de alegria, de demonstrar felicidade, mas eu sentia um silêncio, mas um silêncio questionador. Daí depois que eu fui compreender que na verdade ser sacerdócio é um presente de Deus, quando a gente olha, de poder administrar algo tão grande, tão precioso, sabe aquela coisa assim que você precisa, mas eu estou administrando algo tão precioso, tão grande que é o sacerdócio, eu não sou digno. Depois que eu fui entender essa atitude. Não chore, 15 anos, o sacerdócio do Padre Almir, ele se emotiva. Muita emoção, que Deus te abençoe, que te guarde, te proteja. Eu sempre me emocionada. Depois que eu fui entender essa atitude da minha mãe, e de verdade, eu não me considero melhor do que ninguém. Pela primeira vez eu vi ele chorar. Não, porque tem pessoas, pelo fato de ser sacerdote, né, acha que é melhor, que é mais importante, que é superior, qualquer outra coisa assim, né? E eu, pelo contrário, humildade. Me sinto pequeno, Padre Almir chora. Limitado e sempre Ao agradeço falar a do Deus. sacerdócio, 15 anos Porque de sacerdócio. assumir, administrar esse algo tão grande, somente Deus é capaz de poder fazer isso. Exatamente. Porque muitas vezes na nossa vida, quando nós temos algo, e talvez não, se a gente não tem tempo e quer dar para alguém administrar, a gente sempre vai buscar pessoas que a gente acha capacitada, né, para poder assumir. E Deus faz diferente. Ele capacita os escolhidos. Ele pega os pequenos, aqueles talvez não que não dessem não tanta é tão importância. digno, e dá para poder administrar, para poder administrando o que é de Deus, ele dignifica a gente, ele engrandece a gente. Então por isso que eu sou sempre agradecido a Deus. E as pessoas falam, meus colegas hoje, não vai fazer festa não, devemos fazer festa, né? Hoje 15 anos, né? Convocar o povo. Eu disse, não, para mim a Eucaristia é o máximo, porque foi a Eucaristia que Deus me deu esse presente, então não preciso fazer esse tipo de festa não, para mim o máximo. Celebrarei aqui, depois à noite no Rosário Permanente, como é na agenda nossa da paróquia, mas com o coração muito agradecido desse dom de Deus. E o evangelho de hoje é o evangelho vocacional, né? A vocação dos discípulos de Jesus. E como eu dizia no início, ser sacerdote é uma prática. Primeiro que eu sou porque de Jesus, né? Ele é até sacerdócio, não porque de mim mesmo, né? Então que toda minha ação seja uma ação não de Jesus, para que as pessoas vejam no sacerdote a presença concreta de Jesus aqui na terra. E depois, todo sacerdócio, ele é convidado o tempo todo a fazer sua experiência de encontro com Jesus. Porque se a gente não faz esse constante encontro com Jesus, a gente cai para o outro lado, né? A arrogância, a prepotência, de achar que tem toda a autoridade do mundo e que tem que sempre
está ali como mandando nas pessoas, ou se afastando, não sendo acessível, qualquer outra coisa, né? Pensando talvez que o nosso poder, ou a nossa realeza, se poderíamos dizer, fosse mundana, né? É como muitos artistas que eles têm que sempre estar como longe do público, porque longe do público, o público não vê seus pecados, e por isso que o artista ele sempre é uma estrela, na verdade. O padre não deve ser nunca essa estrela no sentido de sempre estar distante do povo, para que as pessoas não vejam seus pecados e ele continuar sempre, não como na mídia ou qualquer outra coisa assim. Não, pelo contrário, o padre é alguém que veio do meio do povo, a sua vocação, o seu chamado foi do meio do povo e ele é enviado para estar com o povo. Se o meu sacerdócio não for isso, não tem sentido, não? Esta realeza, esse poder, esta graça que o Senhor nos concede. E por isso que a gente precisa sempre fazer o nosso encontro com Jesus. E hoje nós temos 2 exemplos, né, de encontros com Jesus. O primeiro, a primeira leitura, não, São João, que afirma assim, olha que coisa bonita: aqueles que fazem o encontro com Jesus são chamados o tempo todo a lutar contra o pecado e a prática da injustiça. Isso é o que diz a primeira leitura, né, de João. Quem se abre à ação do Espírito torna-se filho de Deus. Quem se fecha à ação do Espírito e rejeita Deus, entrega-se, aí usa a expressão, ao diabo, né? É o próprio texto que diz isso. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado. E a gente vê tantos exemplos, né, de Maria, de José, de tantos santos e santas. E aqui, quando se trata, né, da expressão pecado, é a ação de se colocar o tempo todo contra a vontade de Deus, porque o germe da santidade permanece nele. E é isso que nós somos, né? No momento que nós somos gerados no ventre da nossa mãe, então Deus coloca dentro de nós o germe da divindade, da santidade dele. Então aquele que abraça para fazer a vontade de Deus, vai deixando esse germe crescer e dar frutos. Aqueles que se colocam contra a vontade de Deus, esse germe fica lá parado, né? Como que sem encontrar meios de como crescer e gerar frutos. Então a primeira experiência daquele que faz a vontade de Deus e se coloca no caminho do encontro com Jesus é fazer frutificar este germe, né, que está dentro de cada um de nós. Então, nesse sentido, todos nós somos, na expressão, semelhantes, né? Porque somos parecidos com Deus, porque trazemos algo de Deus dentro da gente. O segundo exemplo é do Evangelho, né, que nós também hoje escutamos. Mais uma vez, João Batista dá testemunho de Jesus e leva alguns dos seus discípulos a seguirem a Jesus. O texto apresenta o caminho para alguém se tornar discípulo do Mestre. E é muito didático, né? Pedagógico, o encontro com Jesus. Então o texto começa dizendo assim: se eu quero fazer minha experiência com Jesus, então tudo começa com o testemunho, o anúncio de alguém que é qualificado. E nesse caso foi o anúncio e o testemunho de João Batista. Para aqueles homens fazerem o encontro com Jesus, seguirem Jesus, tudo começou por João Batista. Então a gente precisa ser João Batista hoje, né? Assumir o papel de João Batista, seja na família, para os filhos, para os netos, para os amigos, na escola, no trabalho, sempre a gente apresentar Jesus. É isso que o mundo hoje precisa. Que eu seja esta testemunha qualificada de alguém que já fez a experiência de Jesus Cristo, que se apaixonou por Jesus Cristo, que está encantado por Jesus, por saber de toda a ação de misericórdia que Jesus faz na nossa vida e poder sempre desejar que outros também façam essa experiência. Esses homens, né, só seguiram Jesus porque João Batista então apresentou: aqui está o Cordeiro de Deus. Que nós sejamos esses e essas, não hoje, de poder, na experiência de Jesus, apresentar Jesus para tantas pessoas. Neste caso, ele apresenta: aqui está o Cordeiro de Deus. O segundo passo: alguns discípulos de João Batista seguindo Jesus. Encontro pessoal de comunhão com o Mestre. Mestre, onde moras? Vinde e vinde. Jesus Cristo naquele momento não apresentou todo um projeto político do reino de Deus para os discípulos. Cristo queria que eles não experimentassem, porque poderia ser que Cristo apresentando, né,
Eles se encantassem e quando chegasse lá, não iriam se encantar. Aí me recordo, né? Eu sempre, minha cidade pequena, sempre estava na igreja, né? Na catequese, na adolescência. Uma vez na porta da igreja, ali estava chegando, né? Antes de começar a missa, e o padre Josival, ele foi João Batista na minha vida. Ele disse: vá para o seminário. Eu disse: não, nunca tive vontade de ser padre. E aí Jesus falou: não tem problema não, vá, se você gostar, você fica, se não gostar, não tem problema. E fui, e gostei, e continuo como sacerdote, muito agradecido a Deus. Então a gente precisa de muitas pessoas, né? Os instrumentos que nos fazem apresentar e nos aproximar e fazer o nosso encontro com Jesus. Seja na catequese, seja no nosso círculo de comunidade eclesial, no trabalho, em todos os lugares que a gente apresente, né? E mostre Jesus para as pessoas. Aí continuando, eles foram, viram onde Jesus morava e ficaram com ele. O encontro compreende o diálogo em que Jesus fala da sua identidade e convida a uma experiência de vida a ele. E é nesse encontro com a samaritana, com os discípulos, que Jesus foi se apresentando. Eles foram conhecendo Jesus. Eles foram percebendo a identidade de Jesus. É o Mestre, é o Filho de Deus. Olha a profissão de fé. Depois que você vai, passa a viver com Ele, e que você então passa a conhecer. E depois, no final de tudo, você ali professa a sua fé. Meu Senhor e meu Deus. Aí, não, em outros textos diz Pedro, né? Quando Cristo disse: vocês também não querem ir? Né? Que já bravo, né? Em outro texto dizendo, porque todo mundo está se afastando de Jesus Cristo, logo depois da morte. Aí Cristo olha para eles e diz: vocês também não querem ir? Aí ele disse: para onde nós vamos? Somente tu tem palavras de vida eterna. Povo de Deus, olha, o chamamento dos discípulos ao seguimento do Mestre é um evento que se repete na igreja todos os dias. O chamado de Jesus é um evento que todos os dias acontece. Jesus chama-nos pessoalmente para o discipulado. Seu Raimundo, Cici, Conceição, Lourdes, Lígia, a cada um de nós. Ele nos chama para poder seguir. E é todos os dias isso que acontece. E também nos pede e nos chama para uma experiência particular de vida. Essa experiência, Ele nos chama não para qualquer outra coisa, mas para uma experiência muito particular, de anunciarmos, sermos anunciadores do seu apostolado e da sua missão. É para isso que Ele nos chama. Esse chamamento faz-se ouvir na vida cotidiana. É importante que saibamos ler os acontecimentos da nossa vida e, penetrando no coração de Jesus, saibamos indicá-lo também a outros. Por isso que a gente não precisa rejeitar a nossa vida. A gente não precisa de maneira nenhuma querer cobertar, né? Colocar panos na nossa realidade, na nossa história. Porque a pessoa que não se aceita jamais vai compreender o chamado de Jesus na vida. Porque essa pessoa está o tempo todo se escondendo. Aí depois a gente vai descobrindo quando você é pessoa de Jesus, que a gente precisar fazer tanto esforço e gastar tanta energia para poder, como não reconhecer e nem acolher a nossa própria vida, a nossa própria história. Porque Jesus quer cada um de nós como cada um é. Por isso que a gente não precisa de maneira nenhuma se esconder. Mas a gente só vai conhecer Jesus e se identificar com o seu projeto quando a gente conhece e aceita a nossa vida. Porque o chamado de Jesus acontece na nossa história. E mais ainda, na vida de cada um de nós, um dia, este encontro com Ele tem marcado, e se não marcou ainda, vai marcar radicalmente a sua vida. Se ainda não marcou, vai marcar. Porque o chamado de Jesus, o encontro com Ele, marca profundamente a nossa vida. Muitas vezes, não, serve-se do outro para poder esse chamado acontecer. Ou muitas vezes é o nosso pai, ou um sacerdote, ou um livro, ou um retiro espiritual, não importa o que seja, o importante é quando esse momento chegar, que o nosso coração esteja aberto para poder acolher. Quando Jesus se apresentou a João, junto com o rio Jordão, a missão do Batista já estava ali como terminada. O amigo do esposo deve saber retirar-se quando chega então o esposo, que é Jesus.
um ensinamento importante para quem se dedica ao apostolado e à missão, é saber que a missão nunca é nossa, mas a missão sempre é de Deus. Nós somos sempre e simples administradores, colaboradores na missão que pertence a Jesus. É Ele o eterno sacerdote. Senhor, que eu nunca queira fazer desta missão sacerdotal como se fosse minha dona, né? Mas consciente de que sou um administrador, um colaborador de Deus nesta missão aqui na igreja. Muito obrigado. Muito emocionado aí da reflexão do Padre Elmir, hoje 15 anos de sacerdócio aqui na Igreja Matriz, o Sagrado Coração de Jesus. Pai Parabéns. Todo-Poderoso, Criador Deus dos céus e abençoe. da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.